Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Hoje teremos história da música e vou falar sobre um dos mais influentes compositores russos do século XX. Pianista extraordinário, compositor excêntrico, polêmico, cavernoso, cheio dos contrastes e tons ambivalentes. Ele com certeza foi o compositor mais perseguido politicamente na sua época. A história dele é babado, viu, gente? Então não perca hoje tudo sobre Harry Potter. Oh, mentira. Então não perca hoje tudo sobre Dmitri Shostakovich. Aqui, não deixe de dar aquele apoio no quadro que é a maior referência, maior material didático de pesquisa acessível de música erudita deste país. E também confira a playlist do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui? Checa antes de me cobrar e vamos lá. Dmitri Dmitrievich Shostakovich, pianista compositor russo, nasceu no dia 25 de setembro de 1906 e faleceu no dia 9 de agosto de 1975. Sua cidade natal no Império Russo, a cidade de São Petersburgo. Dmitri foi o segundo de 3 filhos do casal Dmitri Bolashlovich Shostakovich e Sofia Vassilieva Kokoulina. Então ele é de família de banqueiros, viu? Tem engenheiro e o pai era mó nerd. Matemático, físico, engenheiro, bem sucedido. Mistura legal, né? Banqueiro com nerd. Tinha que dar um filho gênio alguma hora, né? O pequeno Shostakovich mostrou um talento fora do comum a partir dos 9 anos, quando começou a ter aulas de piano com a sua mãe, que era uma ótima pianista. Às vezes ela tava arrumando casa e o filho roubava umas partituras avançadas da mãe. Quando via, pegava ele no flagra tocando as músicas avançadas dela e ela ficava chocada. Com apenas 12 anos já compôs a sua primeira música, uma marcha fúnebre, esse é dos meus. E não deu outra, gente. Aos 13 anos ele já foi admitido no Conservatório de São Petersburgo e estudou com os melhores professores. Ou seja, tinha como dar errado? Me diz aí. E se formou com 18 anos, já sendo maestro. Na sua formatura ele regeu a primeira sinfonia de Beethoven na frente dos familiares e todo mundo sentiu muito orgulho dele. Ai, tão jovem já estava pronto para abalar a sua carreira musical. Em 1925, ele teve a sua estreia autoral em Moscou, mas as suas obras não causaram muito impacto. O público frio da Rússia não ficou muito entusiasmado não, ignoraram aquelas músicas excêntricas, esquisitas dele, meio neoclássica, neorromântica. Não gostaram muito não, mas tá tudo bem. Sabe quem que gosta de compositores e músicos foda? Militares e políticos. Será por quê? Será que é porque a música transforma uma população? Não é à toa que a música mais ouvida deste país é do agronegócio. Sim, gente, movimentos políticos e transformações de ideias na cabeça de uma população vem da arte. Então é importante ter de perto esses bons músicos para que eles sempre tocassem e se expressassem de maneira conveniente com as ideologias do partido daquele país. Prosseguindo. Então ele fez amizade com uns militares meio duvidosos. Tinha um lá que era inclusive meio nazista. Só que patrocinou ele lá em Moscou para ele conseguir se sustentar e focar na sua carreira de compositor e músico. Isso foi bom para ele, nada como um apoio. Assim ele focou com mais de um ano numa sinfonia, gente. A sua primeira sinfonia, que mudaria para sempre a sua carreira. A sinfonia número 1 de Shostakovich foi estreada em 1926 em Moscou pelo seu amigo maestro e fez o maior sucesso, que foi tocado com uma filarmônica super tradicional, a Filarmônica de Leningrado, que inclusive ela existe até hoje, e o público estava de pé aplaudindo histericamente e ainda pediu bis no movimento do scherzo, que é super maneiro. Agora o céu é o limite para o jovem Dmitri. Ele já estava consolidado como um dos maiores compositores russos de sua época, tão jovem, mas como ele era um excelente pianista, ele pensou, eu também posso fazer uma carreira de pianista virtuoso. Então ele saía por aí direto fazendo turnê de piano, e assim, algumas pessoas não gostavam tanto porque ele tinha uma técnica meio seca, só que era um bando de recalcados, sabe por quê? Porque logo ele já foi selecionado para o primeiro concurso Chopin em Varsóvia, em 1927, primeira edição. Alguns amigos pianista fodão dele também participaram junto e relataram na época que ele se trancou em casa durante meses para estudar as peças de Chopin, abriu mão dos amigos, as festas, até deixou as composições de lado, e valeu a pena porque ele tava um monstro. Os amigos ouviram ele tocando e pensaram, gente, a gente vai perder. Mas é aquilo, né, gente? A vida prega peças, a vida nunca é do jeito que a gente quer. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho 3 grandes medos na vida: apendicite, avião e briga de lésbica. E mano, vocês não sabem, ele teve apendicite no primeiro dia da
competição. Ele teve que ser levado às pressas pro hospital pra tirar aquela desgraça e, claro, a recuperação é rápida, mas poucos dias de recuperação já são suficientes pra estragar tudo que ele estudou. Eu sei, eu sou pianista, eu sei, basta 2 dias já não tá a mesma coisa. Então ele voltou pra competição, já não tava tocando tão bem, infelizmente perdeu, não ganhou nenhum prêmio. E os amigos ganhou os prêmios lá, ele ficou todo revoltado porque ele sabia que ele era melhor. Mas é aquilo, né? Fazer o quê? Nisso ele passou um tempo refletindo sobre o que ele ia fazer de sua carreira e ele pensou, mano, que se dane, pra que eu quero ser pianista intérprete se eu posso criar músicas? Esse é dos meus. Então ele pegou a sua Sinfonia número 1, que tinha feito o maior sucesso, levou pra Alemanha, levou até pros Estados Unidos e, claro, fez o maior sucesso. E nesse tempo ele ainda tava escrevendo uma ópera, gente. E ao escrever essa ópera ele começou a andar com os bichos grilo do teatro. Isso é bom, porque isso abre a cabeça. Ele precisava também desse pessoal por causa de cenário, encenação, as orquestras tinham que ser maior. Então em 1934 ele estreia a ópera Lady Macbeth. Foi um sucesso também. Agradou todo mundo, tanto os bichos grilo quanto os entendidos. Só que uma coisa chata começou a acontecer. Vocês imaginam só que na época que não existia BBB, onde que as pessoas iam pra se entreter e comentar e, nossa, discutir no Twitter? Nas óperas. E as óperas eram as maiores novelas da época, onde ali se expressavam ideias, mandava recadinho, tinha polêmica na música, na letra, na encenação, na adaptação. Então assim, dava o que falar, gente, na ópera. E isso chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que Stalin. Isso mesmo, gente, o próprio foi pessoalmente assistir uma ópera de Shostakovich. E no final foi lá cumprimentar ele. Cara, Shostakovich ficou branco, né? Falou, será que isso é uma ameaça velada? O que vai acontecer comigo? Será que as minhas músicas vão contra as ideologias desse partido? O que será que vai acontecer? Deixe seu like e acompanhe a seguir depois dos intervalos comerciais. No dia seguinte a essa visitinha, coincidentemente começou a aparecer um monte de crítica horrorosa nos jornais da cidade. O mais influente jornal soviético da época, o Pravda, metendo a língua na ópera do Dmitri, falou que era um charlatão, que compunha mal, que era péssimo. As críticas começaram a ser constantes, principalmente por esse jornal aí importante, a ponto de prejudicar sua carreira. Então acabou as encomendas, acabou os shows, acabou as contratações. Dmitri Shostakovich veio à falência. Mas apesar desse momento triste em sua vida, ele se apaixonou e se casou com uma tal de Nina em 1932. Tiveram 2 filhinhos e viveram felizes para sempre. Mentira! A felicidade do casal não ia durar muito, porque eles estavam entrando nos períodos mais horríveis da época. O Grande Terror. O Grande Terror foi uma época de muitas perseguições sangrentas. E Shostakovich perdeu vários amigos mortos ou presos. Até a sua sogra foi assassinada. Olha que coisa. Era tenso viver nessa época, sério mesmo. Tudo por causa daquele doidão lá. E logo no auge da sua carreira, logo agora que as músicas estavam ficando maravilhosas, elas foram censuradas. Afinal, as filarmônicas, os músicos, estavam dominados. Só podiam tocar o que podia tocar. O que ele fazia? Pegava a partitura da orquestra, a grade, transformava para piano. 1 piano, 2 pianos, 3 pianos simultaneamente para poder realizar, né, aquela sinfonia em lugares menores. Triste, né? Todavia, Shostakovich era muito persistente. Ele começou a compor uma sinfonia, gente, que seria melhor do que a primeira, a Quinta Sinfonia. Essa sinfonia não só era destruidora, e até o jornal lá que falou mal dele teve que admitir que era uma das melhores sinfonias do momento. Então, com isso, ele ganhou um emprego de professor de composição e diretor do conservatório de onde ele formou. Finalmente parecia que tudo ia ficar bem e ele ia investir novamente na sua carreira. Mas o mundo é uma desgraça. Estourou a Segunda Guerra Mundial. Ai, as invasões, cara, Alemanha, Rússia, tava pegando fogo. Frio, né? Porque era na neve. E vocês não sabem, o Shostakovich quis se alistar no exército pra ajudar na guerra. Sorte dele ser um 4 olhos. Ele foi rejeitado na seleção por causa da sua visão comprometida. Eu não enxergava nada. Então, a partir de então, o que ele teve que fazer? Se esconder em porões e compor lá por muito tempo. E os políticos e militar, tudo interessado nas músicas e no talento de Shostakovich. Eu acho que exército é só violência. Não, tem parte artística. Eles têm que ter marcha, sabe? Música pra marchar. Então assim, qual que é o melhor compositor? O Shostakovich. Aí o que aconteceu? Pegaram o Shostakovich pra ser o músico dos militares. Ele começou a compor um monte de marcha pras invasões que estavam marcadas ali, né? E muitas dessas músicas ficavam engavetadas, porque às vezes essas invasões não aconteciam, ou dava muito errado, então era melhor esconder a música, né? Porque aí lembrar uma tragédia é uma coisa frustrada. Então tem muita música de Shostakovich que a gente nunca vai, né,
reconhecer que eram encomendadas pelos militares. E nesse período de guerra, muitos músicos estavam em campos de batalha, então as orquestras estavam pequenininhas, tinha 14, 10 músicos. Isso afetou as composições de Shostakovich, porque tipo, não tinha músico pra tocar, estavam tudo voltando sem braço, sem perna. Com isso, ele resolveu se dedicar a composições menores, piano, quarteto de cordas. Ele tem quartetos de cordas muito bonitos. Estamos em 1943, Dmitri e sua família estão ainda em Moscou, escondido, com medo, e passam os próximos anos, né, e pra lá e pra cá, sendo perseguido, escondendo, mandando música, tentando fazer sua arte acontecer de formas precárias e tensas. Aí, em 1948, aconteceu uma denúncia. Acho que a denúncia mais pesada contra Dmitri Shostakovich. E não só contra ele, Prokofiev, Khachaturian, esses compositores, vocês são formalistas, vocês estão fazendo coisa de ocidente. Vocês são traidor do movimento. Aí eles foram denunciados por causa disso, porque, né? Ai, nossa, como a sua música tá ocidental. Cara, as denúncias eram as piores possíveis. Era de tortura, perseguição, morte, perde emprego, tira dinheiro. Tinha um decreto mesmo, era bem rígido. Tipo assim, aqui, se você trazer uma Coca-Cola pra cá, a gente vai arrancar sua cabeça. Tudo que eles achavam que era não russo, eles queriam erradicar, queriam tirar. Então muitas músicas foram queimadas, muita coisa perdida. Tudo foi reformulado. Então, assim, era difícil se expressar e tinha que pensar muito antes de fazer. Então, se a sua música parecer um pouquinho com a do ocidente, acabou. E os compositores que foram denunciados, Shostakovich, Prokofiev, Khachaturian, entre outros, foram humilhados em praça pública, sendo obrigados a pedir perdão oficial em frente ao comitê, tendo que queimar várias partituras e tirando vários direitos desses compositores. Com essas perseguições, Shostakovich acabou perdendo emprego no conservatório. Qualquer músico que se envolvesse nas composições de Shostakovich, que também era perseguido, e sua família também. Então o que queria fazer para sustentar sua família? Ele começou a compor música para cinema, músicas comerciais, para pagar o aluguel. Depois que a poeira baixou um pouco, tava começando a ficar de boa, lá em 1949, o Stalin interesseiro resolveu abusar do talento de Shostakovich. O que ia rolar? Ia rolar um congresso da paz mundial das nações lá em Nova York. E aí, para fazer bonito, ele falou: ô Shostakovich, você vai ter que ir, tá? Porque você representa muito bem artisticamente aqui, e as pessoas adoram um talentoso. Você vai ter que ir comigo. Você acha que Shostakovich queria ir? Não queria ir. E Shostakovich foi à força nesse congresso, sendo obrigado a ler um discurso preparado pra, né, mostrar que tá tudo bem, mas não tava tudo bem. Tadinho, Shostakovich era uma pessoa frágil. Ele chegou lá, todo tenso, todo mundo percebeu. Todo mundo ali percebeu a tensão no ar, a voz do Shostakovich, que todo mundo vendo que tinha uma ameaça ali acontecendo. Tanto que na coletiva de imprensa, um dos repórteres resolveu instigar, falar assim: o que tá acontecendo? Você concorda com as perseguições dos músicos? Aquele seu amigo músico lá que morreu? Você tá de boa com essas perseguições aí do seu país? E Dmitri Shostakovich, praticamente com a arma na cabeça, não podia falar nada. Falou assim: não, tá tudo certo, é isso mesmo, eu apoio. O Stalin, tá tudo bem. Tadinho do Shostakovich. Ele foi obrigado a compor um monte de música pro Stalin. Inclusive, ele tem que fazer uma canção dedicada a Stalin, chamada Canção da Floresta. Isso, e elogiava na letra o Stalin, falando assim: você é um grande jardineiro, você é maravilhoso. Imagina se você não é obrigado a compor uma música pra quem você não gosta, é horrível. Mas o tempo conserta tudo. Em 1953, Stalin morreu. E agora Dmitri Shostakovich está livre para compor. E neste mesmo ano, para comemorar, ele escreve a sinfonia mais apoteótica dele, a número 10. Uma obra cheia de referências babadeiras e muito mais livre. E nos próximos anos, muitas músicas que haviam sido censuradas voltaram à tona. Anos se passaram, anos de felicidade. Lá na década de 60, ele foi nomeado presidente do Sindicato de Compositores. E ao longo do tempo, dedicou muitas composições aos seus falecidos amigos músicos das perseguições do passado. E a velhice estava chegando. Os problemas de saúde começaram a aparecer. Ele adorava um cigarro, uma vodka, que russo que não gosta. E aí sofreu muitos ataques cardíacos em diversos anos, e um desses ataques ele quebrou as duas pernas. E aí ele ficou muito debilitado, foi diagnosticado com poliomielite, perdeu o movimento do lado direito e, pasmem, ele continuou compondo e aprendeu a escrever com a mão esquerda. Tá nas últimas, né, gente? No bico do corvo. E em 9 de agosto de 1975, Shostakovich, diagnosticado com câncer de pulmão, não resiste, sofre uma insuficiência cardíaca e morre no hospital de Moscou.
foi realizado um funeral cívico em sua homenagem. Ele está enterrado no cemitério de Novodevitch. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Shostakovich. Ó, lista de obras: 15 sinfonias, 6 concertos, 15 quartetos, 24 prelúdios e fugas, 3 óperas, 3 balés e muitas canções. O Shostakovich era um cara muito obsessivo com limpeza, muito parecido comigo. Ele também tinha toque, ele tinha essa obsessão com as coisas funcionarem bem. Ele mandava carta pra ele mesmo pra saber se o correio tava funcionando. E ele também era uma pessoa muito tímida. Tem relatos dizendo que ele era um cara que dizia sim pra tudo. Então isso explica porque ele era facilmente persuadido pelos militares. Também assinava qualquer coisa. Tadinho. Olha, gente, em 2004 foram descobertas mais de 300 páginas de rascunho de Shostakovich. Uma musicóloga achou esses rascunhos e até hoje essas músicas estão sendo reescritas e reintegradas à obra oficial de Shostakovich. E a valsa número 2, a tão famosa melodia. Como é que é? De onde que ela veio? Esta música é um mistério. Ela ficou perdida por muitos anos e depois foi encontrada por um arranjador que escreveu ela para orquestra e enfiou ela numa suíte de variedades, sendo que ela era da suíte para a orquestra de jazz número 2, e aí disseram que não existe essa música, era só número 1. E hoje em dia essa música tá enfiada nessa suíte de 8 movimentos e até hoje é um mistério. Ninguém sabe quando ele compôs, para que compôs, de onde veio. E mano, olha essa semelhança com Harry Potter. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Shostakovich. Deixem aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.